Vocês estão trabalhando, pode falar o nome do hospital ou não? Vocês estavam com um programa numa UTI, não estavam? O projeto mais recente ligado à UTI, ele é um projeto de predição de mortalidade, Uhum. né? E a gente fez todo um estudo, na verdade tem uns 2 ou 3 estudos relacionados, a gente desenvolveu o produto durante alguns anos aí, muito de perto com um intensivista, e quando a coisa estava madura, a gente falou, cara, vamos doar para a Santa Casa de Belo Horizonte, né? Legal. E aí a gente, enfim, implantou lá, estamos rodando ainda em homologação, mas tá bem promissor assim, os resultados. Legal. Só para entender, o que esse cara faz na prática? Ele alerta o médico quando alguém precisa de atenção ou não? Qual que é o Então, efetivo prático dele? como que costuma funcionar, né? O médico, se um outro médico, o médico anterior, né, passou, olha, esse cara aqui está muito grave, vai lá e vê, beleza, ele vai e vê as pessoas. Se eles não tiveram contato, esses 2 médicos, qual que é a ordem que o médico que acabou de chegar no começo do plantão vai olhar os leitos, né? Boa pergunta. Ou essa, Alfabética? é, Posição? cara, Quem grita mais? cada um faz de um jeito, e não necessariamente vai ser a pessoa que está precisando de mais atenção, né? Sim. Então, o que esse sistema faz é, de novo, gerar um ranking, como o que a gente estava falando agora há pouco, só que de gravidade. Então fala, cara, passa primeiro nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse. E ele consegue explicar por que ele fez esse ranking? Sim, Por esse exemplo, pô, esse cara, a temperatura dele tá, o índice de dor dele, batimento cardíaco, sei lá, ele consegue olhar e falar assim, ó, vai nesse cara primeiro e eu tô falando isso por causa disso, disso e disso. exato. No nosso sistema a gente tem medições recorrentes, né? Então, no caso da Santa Casa, a cada 1 hora mais ou menos a gente tem uma nova avaliação. E aí, para cada uma dessas avaliações, você tem todas as características que o modelo olhou e quais eles considerou mais importantes ou menos importantes. Então, na verdade, assim, pode ser que, sei lá, o fato da sua temperatura estar 36 graus contribuiu super negativamente para o seu score, Uhum. ou positivamente, enfim, dependendo da situação, o mesmo valor pode ter contribuições diferentes, né? Sim. Isso que é interessante, não é uma regra dura, né? Ele vai olhar, falar assim, ó, dado todas essas entradas aqui, né, o peso que o modelo atribuiu para cada uma dessas entradas é essa, e aí o médico vai lá e olha e fala assim, nossa, ele tá com respiração artificial, a oxigenação está muito alta ou está muito baixa, enfim. E aí ele vai interagir com o sistema e com o modelo mental dele, né? E vai falar assim, putz, isso eu acho que é indício de sepse. Ou, não, isso é indício de qualquer outra coisa, Uhum. né? Então, na verdade, tem uma questão, se você se imagina um médico, que eles chamam de sobrecarga sensorial, né? O cara entra na UTI, ele tem 1 milhão de coisas olhando, apitando, piscando e não sei o que, e ele tem que, várias pessoas, cara, isso é muito cansativo, né? Se a gente consegue falar assim, cara, beleza, tem um monte de coisa, mas olha primeiro para essas aqui e vê se isso já te ajuda. Você dá mais conforto e mais confiança pro médico, né? É, muito legal. Essa explicabilidade, ela tá cada vez mais importante dentro da área de inteligência artificial, né? É, Porque virou um monte de caixa preta, que a gente não sabia por que tava falando. e é o que eu tava te falando da confiança, né? Porque assim, você fez aquilo há 30 anos, e aí a máquina tomou uma decisão diferente da que você tomaria. Se você não tem a explicação, se você não consegue olhar para Você por fala, que a ela está máquina, a fazendo máquina tá isso, fazendo merda. você vai pensar, cara, vou fazer do meu jeito que eu confio, Que eu confio. né? Mas é muito interessante, porque a explicabilidade, ela ajuda tanto no momento de uso, quanto no momento de desenvolvimento. Porque, como a gente estava falando da correlação e causalidade, essa é uma das outras coisas que tem a ver, né? Você pode ter, imagina que você tem um monte de dados, você guardou tudo que você tinha, né, dos pacientes. Uhum. E aí podem ter 2 variáveis diferentes, vamos supor, peso e temperatura, que as duas estão correlacionadas com o desfecho. Só que uma é a causa e a outra não. Do ponto de vista matemático, pode ser que elas sejam intercambiáveis, mas do ponto de vista
de quem está tentando entender aquilo, não vai fazer sentido. Mas aí vocês têm também, na construção desse sistema, médicos acompanhando e apontando para vocês, assim, ó, isso aqui não tem nada a ver, joga isso fora. Exatamente. Né? Ou nessa situação você tem que ignorar isso, porque um é causa, o outro é consequência, Exato. ou de repente é só uma coincidência, enfim. Exato, e como a gente estava falando daquela questão da causalidade, né, que não é, o mundo não é preto e branco, né, tem um monte de fenômenos que a gente não conhece a causa, né, então quando a gente não consegue chegar na causa, a melhor aproximação é a explicabilidade, porque aí você pode pelo menos confrontar com o seu modelo mental. Sim. Né?